Estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e neste primeiro momento eu vou conversar com o Dr. Chico Prado, ele que é advogado, presidente do Centro Cultural Dom José, jornalista, vice-presidente da Associação dos Amigos do Beco do Cotovelo, comentarista esportivo e crítico de arbitragem. Quer dizer, é uma bagagem muito grande que nós vamos ter hoje aqui. E, antes de tudo, seja bem-vindo, doutor Chico Prado. Bom dia, Luzimar. Bom dia, amigos dessa grande emissora. É uma alegria ter recebido o convite de você para participar do debate esportivo. Vamos começar falando a respeito da situação do Ceará na Série B, doutor Chico Prado. Você que acompanha muito bem os campeonatos brasileiros, as séries A, B, C e D, de campeonatos pela essa divisão de séries, né? Não deixa de ser um campeonato para cada categoria, né? E você acompanha muito bem e consegue discernir o que acontece literalmente. Mas o Ceará, que antes, há 2 anos atrás, conseguiu ser o bicho-papão, as atrações do campeonato, onde em 9 jogos obteve 8 vitórias, devido à pausa que teve para a Copa do Mundo e com a saída do PC Guzmão, o time desmontou, mas agora está com a equipe fantástica, com o mesmo técnico, mas não está conseguindo ganhar. O que está acontecendo com o Ceará, doutor? O Ceará está em transtorno devido ao problema administrativo. Eu acho que o campeonato cearense ele precisa passar por as novas transformações empresariais. O nosso futebol alencarino, ele não sabe lidar com o futebol empresa. E isso traduz no campo e faz que um time como o Ceará, que já esteve na primeira divisão, foi muito cantado em verso em prosa no Brasil inteiro, e hoje caiu para a segunda divisão e não vem mostrando aquilo que nós sempre cobrávamos, que era um time de maior força no futebol brasileiro. Deve-se, por que não dizer, à falta de imposição por parte da própria torcida em si e, por que não dizer, por uma falta de orientação administrativa no seu elenco. A gente, analisando 1 a 1, nós vemos que o time do Ceará tem um elenco bom. A começar pelo goleiro, que é um excelente arqueiro, um dos melhores que nós temos na competição, e se a Apodi, dentre outros, se a gente analisar todo o elenco do time do Ceará, nós vemos que é uma equipe altamente competitiva. E o treinador é aquele que foi revelação, possamos dizer assim, o que encantou o futebol brasileiro em 2010. E esse ano o time não conseguiu deslanchar. Será que é um problema psicológico, se é problema técnico, ou porque o time não acertou ainda? O que será que está faltando assim, para o Ceará engrenar? Eu acho que está faltando, acima de tudo, é a administração. O nosso futebol cearense, ele passa também por uma imposição diferenciada no tocante à profissionalização. A maioria dos nossos jogadores, eles advêm de outras plagas, de outras praças. E isso faz com que até a habitualidade dele, dentro da capital como Fortaleza, induz no que ele vai produzir no campo. E isso, Luzimar, eu tenho certeza, às vezes chega um paulista, às vezes chega um carioca, e ele não emplaca dentro da nordestinidade futebolística, e isso vai para o campo. Você vê que se troca muito de técnico, você vê que se troca muito de posição, e isso recai exatamente no time, e uma cobrança maior da torcida que faz com que o time não produza. O time do Ceará, dos jogos em casa, não conseguiu lograr êxito, nos jogos de fora, esperava-se até que ele obtivesse um bom resultado diante do Guarani em Campinas, sofreu uma goleada, né? Uma goleada de 4-1. 4-1 foi isso, 4-1. Né? 4-1. Com um resultado altamente desastroso, pondo até em xeque a permanência do PC, que já se questiona a permanência do PC ou não. Pelo menos tem alguém já falando a respeito disso. Está muito cedo ou está mais do que na hora de começarem a tomar uma providência? Eu acho que está na hora, porque nós vamos ter ainda quase 40 partidas, mas nós vamos passar para a 5ª partida e ele não tomou o ar de si. E isso é muito ruim, porque vai voltar no futuro. E o Ceará precisa se autenticar muito mais no seu posicionamento. O campeonato é longo,
Mas se ele não fizer o dever de casa, ele pode sofrer como já sofreu várias vezes. É preciso um maior cuidado do Ceará para não decepcionar mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Fala em decepcionar, a coqueluche de hoje é o Ronaldo Gaúcho. Toda aquela polêmica com o Flamengo, há quem diga que foi um péssimo investimento para o Flamengo, logo que ele chegou à Gávea, e saiu pelas portas do fundo com toda essa polêmica, e já apareceu lá em Minas Gerais, no Atlético, com a camisa do Atlético, treinando, já em campo treinando. Como é que você vê todo esse movimento que está acontecendo diante do Ronaldo Gaúcho? O Flamengo é um time de grande torcida, como o Corinthians, e tem uma obrigação de contentar a sua torcida. O Ronaldo, que está a sair do Flamengo, ele também foi modismo dentro do futebol brasileiro. E isso fez com que o Flamengo também perdesse algo. Contratou por uma soma muito grande, não pôde pagar o atleta, e ele agora vai ter que pecar em passar para outra equipe e receber, por que não dizer quase 5 vezes menos do que ele recebia no Flamengo. Isto é a coqueluche do futebol brasileiro, que sofre com seus craques, que eles envelhecem no posicionamento e não trazem no campo aquilo que deve fazer. Por isso, é uma coqueluche diferenciada, e isto reflete também no futebol brasileiro, na própria seleção. Doutor Chico, você não acha que não houve, assim, conivência por parte do Flamengo? Porque estivemos na imprensa nacional algumas imagens que não convém nem a gente esmiuçar, né? Mas tudo isso foi assim guardado, foi posto em sigilo total, e agora, com a saída do atleta, as imagens ganharam o mundo através da imprensa nacional. Isso prova que, e já vinha acontecendo, era de conhecimento da direção do Flamengo, e conseguiu manter tudo abafado, e só agora é que vieram tornar público. Isso torna, de uma certa forma, uma conivência, né? Os times grandes do Brasil, quando eles se autodemonstram para usar a Europa, eles não têm a objetividade de se automostrarem como empresas. O Flamengo está pecando exatamente por isso. Ele contrata revelações antigas, grandes jogadores de futebol, e na hora do pagamento não há como contemplar, porque o jogador já chega meio cansado, ele já não tem mais aquela garra, e isso recai na própria torcida. O futebol brasileiro, ele não é mais o futebol arte. O futebol brasileiro, hoje, ele vive do que o clube pode fazer através da sua torcida para encher os seus cofres. Pra você ter uma ideia, um dos times mais importantes do Brasil, que é o Flamengo, não tem um campo de futebol. Agora somente é que o Corinthians, através do governo de São Paulo, está fazendo um monumental para ele. Por quê? Porque não existe uma administração séria. A Copa do Mundo no Brasil poderá ser uma piada nacional, porque o investimento é muito grande. Os campos que não são feitos vão ficar como gigantes e elefantes brancos para a nacionalidade, e quem vai pagar isso é o povo. Você citou uma coisa interessante agora em relação a esses elefantes brancos. Nós entendemos que toda e qualquer demolição tem um custo. E não teria sido mais interessante a construção de um outro estádio do que basicamente demolir, tipo o Maracanã, o Castelão, para construir um outro no mesmo local, onde o gasto para desmoronar um estádio desse é muito grande, poderia conseguir outra área e já começava do chão, com o chão batido. Ficaria o quê? Com 2 praças de esportes e com um gasto bem menor. Seria mais interessante, né, doutor? Eu acredito que isso seja interessante, porque o investimento para o Brasil vai ser muito grande. E isso passa pela área política. Você sabe que os investimentos num país como o nosso, que hoje é de terceiro mundo, mas é um país que desponta, por que não dizer, como o 7º país em crescimento. E isso faz com que a presidente Dilma e os nossos políticos queiram mostrar a cara do Brasil fora, até por um investimento maior, mostrando, através do futebol, que é a arte que nós temos em primeiro plano, fazer com que o Brasil seja conhecido fora, através desse investimento que vai ser muito grande aqui, e eu não vejo contemplação para um time
chegar a tanto como é pensamento nosso. Em 1950, quando o Brasil perdeu aquele campeonato aqui, já tinha sido feito um investimento muito grande no Maracanã, que era o maior do mundo. E hoje nós vamos completar a fazer 3 ou 4 Maracanãs, onde o povo é quem vai pagar, o esforço popular é quem vai pagar essas arenas que servirão futuramente não sei para quê. Tudo isso imbuído de mostrar um futebol arte, de mostrar um país alegre, de mostrar a vida do brasileiro, a fim de que, através do esporte, a gente possa ter vez e voz internacionalmente nas bolsas de valores. Em 50, o Maracanã foi feito, como você citou, o maior estádio do mundo. De lá para cá, 50 está com o quê? Com 70, 60 e... 62 anos. A população do Rio de Janeiro cresceu, a população do Brasil cresceu, e a capacidade do Maracanã foi diminuindo. O que está acontecendo? Não seria mais interessante crescer para poder acomodar mais torcedores, mais amantes do futebol, rapaz? O que eu acho no país é que nós não temos uma política séria de desenvolvimento educacional para a política esportiva. O que se denota é que todo o esforço que é feito pelo governo, ele vem através de parcelas, onde o futebol arte, ele deveria ser mais contemplado, até na indução, por que não dizer, de formar os grandes jogadores do mundo através do Brasil. Hoje, o Brasil joga com o México jogou 8 vezes com o Brasil, empatou, ganhou 3, o México 3, empataram 2. Antigamente, o México jogava com o Brasil 10 vezes, perdia 11. E isso advém de quê? De um futebol moderno, de um posicionamento maior. Os grandes clubes do mundo hoje não são mais os brasileiros. Os brasileiros pecam porque não têm uma maneira de investimento, de se tornar uma empresa. E isso recai nos 2 maiores times do Brasil, que também serve para o mundo como torcedores, que é o Flamengo e o Corinthians. Longe dos times europeus, longe da contemporaneidade de se fazer esporte. E isso recai num país que não tem uma tabela de investimento maior para se fazer o futebol arte e fazer do nosso jogador algo que possa introduzir dentro de um país o seu esporte, a sua vida futebolística. Você falou em Brasil, falou em México. O que houve naquele jogo? Assim, na sua ótica de comentarista, de analista, o que aconteceu com o Brasil naquele jogo contra o México, 2-0, e foi muito pouco? Né? A Rede Globo trabalha muito na indução de fazer com que o povo do Brasil acredite em tudo o que eles dizem. Mas não é assim. O futebol apresentado, a arte, foram feitos por jovens. Os jovens jogaram 2 partidas boas e na terceira eles caíram como um patinho. E poderão cair na próxima, que vai ser contra a Argentina. E isso recai exatamente numa falta de condicionamento. Você vê, a seleção brasileira, ela se reúne 3 vezes para jogar uma. Não tem técnica, não tem relacionamento. E isso recai no terceiro jogo, 2 deu certo, e o terceiro vai para o brejo, como aconteceu, e poderá acontecer com a Argentina. Porque falta posicionamento maior, falta, por parte da CBF, um estrelismo que ela tem em fazer com que ela bote quem ela queira para jogar, e isso faz parte de, pelo menos o meu pensamento, é ver o Brasil em 2014 cair da tabela. Em 50 teve todo aquele problema, né, aliás, em 70, em que o Zagallo entrou pelas portas do fundo, né? É verdade. O treinador na época, se eu não me engano, era o João Saldanha. João Saldanha. João Saldanha. Ele conseguiu formar uma seleção muito boa, com Jairzinho, com Tostão, com Pelé, Rivelino, Ado, Leão, Félix, Brito. Quer dizer, uma seleção, Clodoaldo, uma super máquina, mas tinha um jogador que a CBD, na época, antiga, a CBD, a Confederação Brasileira de Desporto, queria levar um atleta, queria inserir alguns atletas, e o João Saldanha não comungou com aquilo porque ele queria o título. O que ocorreu? Sai João Saldanha, entra Zagallo, pegou o time completamente montado. E ia perdendo o título na final para a Itália.
se não fosse a ousadia de Carlos Alberto, que dentro de campo, perdendo de 1-0, conseguiu reunir todo mundo, simulou uma contusão para parar o jogo, reuniu todo mundo, mudou o posicionamento dos atletas em campo e ganharam da Itália por 3-1, se eu não me engano. 3-1 foi 4-1, né? 4-1. E quem teve os louros da glória foi o Zagallo. Quer dizer, são esses detalhes que acontecem com os cartolas que a gente chega a imaginar se vale a pena torcer futebol. Eu acho que o esporte está no sangue do brasileiro, o futebol em especial, e que deveria haver assim, um cuidado melhor, deveria ter um carinho melhor para o futebol, para que não houvesse tanta coisa que acontece nos estádios, tantas coisas acontecendo por trás dos bastidores, que chega em determinado ponto a fazer com que você perca assim, aquele amor pelo futebol em modo geral. É verdade, eu ouvi o depoimento ontem de um jogador que foi chamado de última hora para a seleção, e ele disse que ao chegar no Brasil, ele foi se ter com o Ronaldinho, e chegou de helicóptero no estádio, houve o treinamento e houve a partida. Eles não se houveram bem na partida, obviamente, porque ele chegou da Europa, do outro dia foi jogar. E isso faz parte da cartolagem, porque hoje 90% dos jogadores brasileiros, para você ter uma ideia, o melhor jogador do Santos, que é o Neymar, o pai dele e o próprio futebol não pode mandar o Neymar para lá. O Neymar tem que ganhar massa muscular para poder jogar na Europa. E isso faz com que nós tenhamos só um jogo de amostra aqui. E como eu dizia, esse jogador disse que não produziu, a seleção não produziu porque ele não teve tempo nem de conversar com a pessoa que ele jogou na linha de frente. Quer dizer, isso é verdadeiramente uma vergonha para uma seleção. E isso recai no tipo de futebol, como você está dizendo, e no descrédito que o próprio torcedor está tendo, não só nos campeonatos brasileiros, como na própria seleção. Mano Menezes é o técnico ideal? Para mim, é. Carrancudo, sim, mas um homem técnico diferenciado dos outros, porque ele poderá mudar o comportamento da seleção brasileira, porque ele está pegando as pessoas mais jovens e fazendo uma frente diferenciada. E isso é muito bom. Você não pode fazer com que a seleção brasileira seja feita de cartolas. E eu acredito que o Mano não foi colocado pelo dedo de cartola e nem pela CBF. Ele tem uma maneira de atuar, achar até parecida com o Filipão, que para mim foi um dos melhores técnicos que já passou pela seleção brasileira, porque ele tinha a maneira de mando, a maneira de comando. E eu acredito no Mano, sem poesia. Sem poesia é ótimo, né? Doutor Chico Prado é o meu entrevistado de hoje, o meu parceiro hoje. É advogado, presidente do Centro Cultural Dom José, é jornalista, vice-presidente da Associação dos Amigos do Beco do Cotovelo, comentarista esportivo e crítico de arbitragem. Agora, doutor Chico Prado, o Campeonato Brasileiro está dividido pela metade, ou seja, Série A e Série B em andamento, Série C e Série D estagnado. Hoje, espera-se que essa problemática seja resolvida, porque não é nada mais, nada menos do que 40 equipes estão prejudicadas, estão paradas com a folha de pagamento correndo e sem conseguir produzir, porque existe, através de liminar, a paralisação das duas competições. Eu lhe pergunto, o que é que houve? Houve excesso de confiança, de achar que se podia tudo e na hora H não se pôde nada. As equipes prejudicadas agiram de uma forma correta, reivindicando os seus direitos na justiça comum. Ou será que deveria ter esperado a justiça desportiva? E aí vem outra questão. Será que eles iam julgar em tempo hábil antes de começar a competição? Você é advogado, você mais do que eu entende desse assunto e a gente gostaria de ficar um pouco por dentro do que poderá acontecer. O Campeonato Brasileiro para a CBF, hoje, tem que ser feito só para os maiores, o Grupo A. Por quê? Porque será a luz da Copa do Mundo. E a CBF acha e tem certeza
que tanto a Série B, C e D dá prejuízo para ela. Como ela precisa mostrar os 20 times maiores do Brasil, ela não tem interesse nenhum, nem na Série B, nem na C, na D. A verdade é tanta que eu acredito que nós não teremos nenhum jogo da Série C e D neste Campeonato Brasileiro. Porque o imbróglio foi feito através da própria justiça. Quando vai para o tapetão, se fosse só um time, Luizmar, a coisa seria mais simples. Mas não, nós estamos com 4 times dentro de uma linha de ação de comportamento jurídico, buscando cada qual aquilo que é de direito. Os times menores, o que é que eles estão fazendo? Eles se juntaram, foram para o Rio de Janeiro para brigar pelo seu direito. O Osmar Baqui está lá, né? Pelo seu Fortaleza, o próprio Fortaleza, quem encabeçou a luta dos 20 desses times para ganhar mando de campo e receberem algo pelo campeonato que não começou ainda. Eu acredito que a CBF vai fazer tudo para que não aconteça, porque já passou o tempo e a indução da CBF hoje é só a Série A. Meu pensamento. Tem um quinto. Tem um quinto time, uma quinta equipe entrando nessa briga. Agora, e a cearense, o Icasa. O que é que o Icasa está idealizando, está tentando? De fato e de direito, o Icasa conquistou uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro por decesso. E esse campeonato não lhe foi, aliás, essa competição não lhe foi entregue. Por quê? Está parado a Série C e a Série B, e a Série D, digo melhor. O Icasa está ameaçando entrar na justiça para ter de volta a sua posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque já que não os deram a Série C, ele quer de volta o seu lugar na Série B. E está ameaçando entrar na justiça comum para reivindicar esse direito. Como advogado, há essa possibilidade? Há possibilidade, é um direito que ele adquiriu de mando, e se ele entrar na justiça, eu tenho certeza que ele vai adquirir o seu poder de mando e o seu local de origem. Agora, o campeonato cearense, como todos os campeonatos brasileiros, eles estão passando por uma fase crítica de falta de profissionalismo, de falta de arbitragem, de falta de comando, até na própria... Em relação à arbitragem, que você falou agora, você é crítico de arbitragem, mas esse ano foi um caos total, né? A arbitragem cearense, né? E a brasileira, né? Você denota que o próprio Campeonato Brasileiro, os erros nas arbitragens são gritantes. E isso falta uma administração maior da própria CBD e da nossa federação. Você sempre está conosco aqui nos estádios e vê, eles erram muito mais do que acertam. E às vezes o time pequeno acha, por uma deferência ao maior, que eles já vêm com o resultado. Mas não, é uma falta... É insuficiência mesmo. É insuficiência mesmo de conhecimento do próprio árbitro, pelo menos no meu pensamento. Eu não sou daquelas pessoas que acham que o árbitro vem para Sobral para roubar o Guarani. Não existe isso. Ele não tem interesse nenhum. Eu não digo uma partida que vai acontecer numa final, que os cartolas precisam daquilo para se autocomplementarem. A pressão é grande. Nem tanto, aí não. Mas durante o campeonato cearense eu não vejo isso. Eles até que se comportam bem, o ano passado se comportaram bem. Mas no campeonato brasileiro a gente diz, não, isso só acontece aqui contra o Guarani. O Ceará sofre a mesma adversidade. O Ceará, quando joga com os outros times brasileiros, eles metem a mão no Ceará. Mas o Ceará não vê quando eles metem a mão nos pequenos aqui. Quer dizer, acontece isso também dentro da própria estrutura do campeonato brasileiro e dos campeonatos regionais. Não existe, assim, uma supervalorização de valores no tocante, é Ceará e Fortaleza, ou é Ceará ou Fortaleza numa final. Assim, uma valorização não cria, assim, uma falsa impressão de que esteja tudo bem com o futebol cearense e quando chega a nível nacional, dá tudo isso aí, esse caos que está acontecendo? Eu ouvi um torcedor dizer uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que os times do Ceará, principalmente os grandes, só jogam no rádio. Você vai para a televisão, eles cantam loas sobre o Ceará e o Fortaleza. Quando chega no campo, não acontece. Aí, o Guarani, um ferroviário da vida desse, quando vai jogar, e eles não sabem cantar, eles não botam o nome do Guarani nas páginas de jornais quando joga com o menor. E isso faz com que eles sofram as adversidades do campeonato que vai acontecer. O Ceará está a 5 partidas, perdeu 3, empatou 1. E eles continuam dizendo, não estou dizendo que o Ceará seja um time bom, mas eles cantam loas na televisão, dignificando os dois somente.
tem que ganhar o Ceará e o Fortaleza. Por isso, os nossos times interioranos nunca chegam a um ápice, como o próprio futebol paulista, que, na maioria, os pequenos sempre chegam. Porque a indução e é um verdadeiro futebol arraigado no direito de competição, o que não acontece não só no estado de Ceará. Não quero criticar o estado de Ceará. Todos os campeonatos têm as suas falhas no Brasil. A CBF não fiscaliza, não quer que aconteçam as coisas melhores. É tanto que quando ela é para meter a colher através da justiça, ela é totalmente omissa. Doutor Chico Prado, à noite, no meu programa de rádio, eu fiz até um comentário um pouco pesado em relação a essa problemática da Série C e Série D. Vamos retomar um pouco esse assunto. E muitas observações eu andei fazendo e, por sinal, muitas pessoas ligaram parabenizando pela minha colocação, pela minha visão, e muitas coisas que eu havia falado já no começo de toda essa confusão está acontecendo hoje, como no caso as equipes prejudicadas entrarem na justiça pedindo indenização pelo prejuízo que estão tendo. Isso foi uma coisa que eu falei logo no começo dessa problemática toda. E realmente as equipes estão com essa ideia. Já foi até noticiado a nível nacional e tudo, mas eu já previ esse tipo de situação. Agora, uma das coisas que eu não tinha atentado, e um torcedor ligou me alertando e disse, olha, tudo isso só está acontecendo porque este ano a CBF está patrocinando hotel e transporte. E esse ano a briga está grande justamente porque aqueles que não tinham condição, hoje está tendo, e estão querendo reivindicar o direito de sair jogando. Será que não foi um tiro na perna que a CBF deu, não, Robert? É um direito líquido certo deles, obviamente que irão ganhar. A CBF apostou em fazer com que os times de menor expressividade estaduais viessem à tona, jogou o investimento e quando foi na hora, houve essa problemática. Na CBF está muito bom. Para você ter uma ideia, no tempo que o Guarani houve aquela desclassificação, onde o Fortaleza estava brigando pela entrada dele na competição contra o Campinense, inclusive houve um jogo que o juiz deixou de marcar um pênalti, deixou de marcar um gol lícito para o Guarani e marcou um gol ilícito para o time que estava jogando com o Guarani. Aquilo mostra exatamente a falta de estruturação nos campeonatos brasileiros, tanto no campeonato cearense como no outro que refletiu dentro do campeonato brasileiro. Eu concordo com você. A CBF jogou a fim de que desse mais vez, desse mais voz a esses times brasileiros, principalmente os nordestinos, e quando é na hora, está faltando. Porque na hora da onça beber água, na hora de acontecer, houve essa problemática maior, que foi a perda de campo, a perda de vez, pela falta da justiça está intervindo nesses outros clubes. Doutor Chico Prado, esse primeiro momento a gente vai dar uma pausa e eu queria lhe agradecer pela sua visita e fica aqui o convite para que você venha fazer parte da bancada, né, em outras edições. É sempre muito bom a gente conversar com quem entende, com quem conhece do riscado, né, e você é um conhecedor profundo. Depois de um currículo desse aqui que a gente repassou, não poderia ser diferente. E fica aqui o convite lançado. Estou muito satisfeito com a sua presença, doutor. Eu quero agradecer a você, quero parabenizar o INTA, na pessoa do seu diretor maior, que é o doutor Oscar, pela maneira de fazer comunicação através do rádio e da televisão, um passo a mais na vida empresarial de Sobral, e dizer-lhes, que eu estou à sua disposição para o que vier e há de vir, para nós fazermos uma Sobral grande também esportiva. A gente vai dar uma pausa e voltaremos daqui a instante com mais Esporte em Debate. Estamos chegando ao final de mais um Esporte em Debate, um projeto do Intec em parceria com o Grupo INTA. Eu sou Luzimar Castro e volto no próximo programa.